A administração pública brasileira é grande e complexa. Muitas vezes, isso causa desperdícios e dificulta ações que vão desde o controle inflacionário à inovação tecnológica, passando por programas sociais e redução da pobreza. No programa Cidadania de hoje, vamos conversar sobre os desafios na administração pública com o nosso convidado, Paulo Vicente dos Santos Alves, que é professor da Fundação Dom Cabral. Paulo, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Prazer é meu, com certeza. Eu queria perguntar inicialmente, na sua visão, quais são esses grandes desafios que nós temos na nossa administração pública, que muitas vezes é criticada, né, e mal compreendida por determinados segmentos, mas que tem um papel fundamental, ou vários papéis fundamentais, dependendo do setor da administração pública, que em tese deve servir à sociedade, né? Eu diria que você tem três grandes desafios na administração pública em geral e também em particular no Brasil. E desses três grandes desafios, você tem pontos críticos que você tem que enfrentar, né? Melhorando a gestão do Estado. Os três grandes pontos são, primeiro, a universalização. Como é que eu dou acesso universal de qualidade? A gente consegue fazer produtos de qualidade, serviços de qualidade, mas pontualmente, não universalmente. Então, a universalização é o primeiro grande desafio. Você diria que a gente tem bolsões de excelência aqui no Brasil? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas, não, assim, eu digo, mas no caso brasileiro, você diria que a gente tem bolsões de excelência, mas na média, é uma média boa ou uma média baixa? Olha, bolsões de excelência, você tem excelentes escolas em todos os níveis, você tem excelentes hospitais em todos os níveis, mas a média não é boa, né? Vamos levar em conta aí uma média de 0 a 10, uma nota de 0 a 10, eu diria que a administração pública brasileira, na média, é 5 para 6. Agora, se você for para um município do interior e para um município de capital, a qualidade é muito diferente, né? Para pior, você quer dizer? Sim, um município de capital é bom, relativamente, um município do interior é muito ruim. Dependendo de alguns locais da região norte ou nordeste do interior, a administração municipal é muito frágil. Por isso até o problema da migração brasileira, né? As pessoas que saem do interior em busca de melhores serviços nas grandes cidades. Perfeito. Mas aí você citou, primeiro, universalização, quer dizer, maior acesso para as pessoas em geral. E dois... O segundo, acho que é o desafio da burocracia versus a democracia, né? Quer dizer, que na verdade é uma discussão que também existe na administração privada, que é o longo prazo versus o curto prazo. Como é que eu equilibro objetivos de longo prazo com objetivos de curto prazo? Isso é um grande desafio. Se a gente deixar, o curto prazo engole a gente. O curto prazo é tirano em cima da administração, seja pública ou privada. E nesse ponto, quer dizer, a gente tem aí uma questão que sempre persegue de maneira negativa o Brasil, que é a tendência a uma falta de planejamento. Perfeito. Muito embora nós tenhamos aqui no Brasil um Ministério do Planejamento, mas ainda assim nós nos ressentimos muitas vezes de talvez um planejamento estratégico e a definição de focos específicos em vários setores da administração pública brasileira, ou não? Está correto. Na verdade, a gente tem muito pouco planejamento. A nossa cultura é uma cultura que eu brinco de fazejamento, de olhar para o curtíssimo prazo, brinco que o longo prazo é o almoço, e a gente não para pensar em quais são os objetivos em 5, em 10, em 20 anos. Mesmo o PPA, que é um objetivo de 4 anos, muitas vezes é uma peça de ficção na administração pública. Quando você fala em PPA, você está se referindo ao plano plurianual, Perfeito. Que é uma peça orçamentária que está tentando visualizar quais serão os principais investimentos do país nos próximos 4 anos, né? Exatamente. Só que aqui no Brasil a gente sabe que o orçamento não é uma peça mandatória, é uma peça autorizativa, ou seja, não há obrigação de você cumprir o que está escrito ali. Deveria ter, né? Mas na prática não acontece. Sempre tem os restos a pagar e sempre a execução não é perfeita. Então, na prática, nem o orçamento anual é executado 100%. Bom, e aí retomando o que você estava dizendo há pouco,
É interessante notar também que aqui no Brasil foi criado, até por conta dessa deficiência que você apontou na área do planejamento, um Ministério de Assuntos, com um caráter de ministério, mas uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Que era justamente para tentar enxergar esse Brasil nos próximos 10, 15, 20 anos ou além disso, né? Olhar para áreas como, por exemplo, que vão desde energia nuclear a áreas de geopolítica na relação com determinados países com os quais o Brasil precisa se aproximar ou tem que ter certos cuidados. Enfim, você acha que a criação dessa secretaria já trouxe algum resultado positivo para o país nesse aspecto que você estava discutindo antes? Eu acho que é positivo. Na verdade, ela reforça o pensamento de longo prazo que está associado à burocracia. Na verdade, você tem uma discussão, o longo prazo na administração pública ele é representado pela burocracia permanente e pelos organismos de Estado, enquanto o curto prazo é representado pelo governo, que é da lógica da democracia. A cada 4 anos, o público escolhe, através do voto, quais são os representantes que melhor representam os objetivos de curto prazo, enquanto a burocracia ela garante os objetivos de longo prazo. E nem sempre os objetivos de longo prazo estão alinhados com os de curto prazo, e tem que fazer escolhas muito duras na administração pública. O resultado é um atrito entre a burocracia, representada pelos funcionários públicos de carreira, e a democracia, representada em geral pelos cargos em comissão e pelos políticos indicados. É bom a gente esclarecer também que o termo burocracia, o conceito desse termo que você está utilizando agora, não é aquele conceito que normalmente a gente utiliza popularmente, que burocracia está associado a um conceito de morosidade, dificuldade de resolver as coisas, né? Muita papelada, isso tudo. Isso. Burocracia que você está utilizando aqui se refere a um estamento do Estado que justamente cuida para que as finalidades públicas sejam atingidas, não é isso? Perfeitamente. Vindo do termo, o próprio termo diz, né? Burocracia e governo, né? E burô são as pessoas que trabalham na administração. É um governo feito pelos administradores, um governo feito profissionalmente. A burocracia, ela é uma profissionalização da administração pública. Agora, então, recapitulando. Primeiro, desafio, universalização. Segundo, essa discrepância que há, às vezes, entre curto prazo e longo prazo. Curto prazo e longo prazo. E terceiro? Terceiro, a questão da governança. O que você entende por governança? É só transparência ou vai além de transparência? Não, existem vários conceitos que estão dentro de um bojo que a gente chama de governança. Alguns deles são, por exemplo, a responsabilização ou contabilização, que são traduções mais ou menos para accountability. Accountability nem tem o termo em português realmente. Eu traduzo geralmente, explico como accountability. Quer dizer, a habilidade de você colocar na conta, a habilidade de você dar o mérito ou demérito a quem de direito. Fez alguma coisa boa, parabéns. Fez uma coisa ruim, você vai ser punido de alguma forma. Mas isso não tem a ver também com os conceitos de fiscalização e controle? Claro. Accountability requer também responsibility, requer transparência, requer equidade, requer rastreabilidade dos dados e dos fatos, requer, de alguma forma, você conseguir dizer quem foi o responsável. Acontece que no Brasil a gente, como sociedade, não estou falando do governo, não estou falando de um grupo, nem nada, a sociedade brasileira não gosta de ser responsabilizada por nada. Na verdade, a gente tem uma característica cultural que a gente chama de vitimização ou comportamento da vítima. A gente gosta de dizer que os problemas não são nossos, não é culpa nossa. Sempre que confrontado com um problema, a mais natural reação do brasileiro é dizer, mas não é culpa minha. Ou então... Mas também tem outras características, não tem? Por exemplo, deixa para lá, ou então, deixa isso para depois. Isso é assim mesmo? Isso não é comigo? Exatamente. Então, como as pessoas costumam dizer o seguinte, não, porque isso aí é culpa de, 3 pontinhos, alguma entidade amorfa. Ou então, o governo não está fazendo nada? O governo, os políticos, o sistema, o capitalismo, as grandes potências, o colonialismo, um pau qualquer
né? A gente terceiriza a nossa culpa. Ao invés de a gente assumir, a gente não fez o suficiente, a gente não fez o que tinha que ter feito, a gente precisa comprometer mais. Eu sou protagonista da minha história, eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo. Não, é mais barato você terceirizar a culpa. Né? E esse tipo de cultura, na sua visão, também se espelha dentro da administração pública? Claro, porque a administração pública ela é um extrato da sociedade. Né? Assim como os funcionários públicos não caem de paraquedas, nem não são alienígenas introduzidos aqui, nem os políticos. São todos legítimos representantes da sociedade que são colocados nos seus cargos através de processos transparentes e claros, sejam o concurso ou seja a eleição. Claro, e aí, como consequência disso, o que a gente tem na prática? Como consequência disso, a gente tem na prática que as pessoas não querem ser responsabilizadas pelas coisas. Consequentemente, a gente foge das soluções. O que tem que ser feito? Mudar a cultura de uma captura de vitimização, de comportamento da vítima, para de protagonismo. Eu sou o responsável pelas coisas que acontecem. Eu sou o responsável pelas soluções. Ou eu não fiz o que tem que ser feito, ou eu deixei de fazer alguma coisa, ou eu fiz demais, ou eu fiz de menos, mas o protagonismo está com o indivíduo. Que indivíduo? Todos os cidadãos. E talvez uma outra palavra também da moda que a gente pudesse usar para expressar isso que você está falando é a proatividade. Quer dizer, eu tomar a iniciativa de fazer determinada ação para que eu obtenha o resultado que eu desejo. Isso, ser proativo é ser protagonista. É você tomar as rédeas do destino para você mesmo. Agora, em função desses desafios que você resumiu, não é? 3 desafios, quais são os setores onde você vê a maior urgência de uma transformação ou de uma melhoria da administração pública? Seria na educação, seria na saúde, ou seria nos 2 e mais alguns outros setores? A infraestrutura, por exemplo, que é muito problemática aqui no Brasil. Onde é que você vê, em que setores você vê a necessidade de uma transformação mais rápida, mais urgente? Eu vejo 6 grandes gargalos ao crescimento brasileiro. Né? Esses 6 gargalos são o sistema de impostos ilegal. Depois, infraestrutura, particularmente de transportes. Terceiro, energia. Quarto, educação. Quinto, pesquisa e desenvolvimento. E sexto, segurança e defesa. E aí, o que tem que se fazer? É só uma questão de mais recursos financeiros, porque se a gente pega recursos financeiros, recursos humanos e recursos naturais, né, que são as 3 grandes fontes de recursos, é mais uma questão de recurso financeiro ou é mais uma questão de planejamento? O que a gente tem que fazer para melhorar esses setores que você identificou? Melhor gestão, o que implica não só em mais planejamento, em melhor planejamento, pensamento de longo prazo, melhor controle, mas também melhor capacitação dos funcionários públicos e uma organização melhor, ou seja, gestão. Por quê? Quem que tem que se envolver nesse processo para melhorar essa gestão? Por exemplo, o Ministério do Planejamento, mais a Secretaria de Assuntos Estratégicos, ou é um grupo interministerial maior, com a ENAP, por exemplo, que é a Escola Nacional de Administração Pública? Quem tem que participar desse processo? Ou tem que ser aqui no Congresso esse debate? Onde é que qual o foro adequado para que isso aconteça e a gente consiga avançar? Eu acho que você tem um lado da própria sociedade, e a sociedade civil entendida não só como uma sociedade organizada, mas também as universidades, né? E o governo. Dentro do governo, eu acho que você tem os 3 poderes. Os 3 poderes têm que estar envolvidos nessa história. Porque não adianta. Não adianta o executivo dizer, não, eu vou fazer isso, sem estar combinado isso com o legislativo, que é o legítimo representante do povo, e também com o judiciário, que é quem vai efetivamente dizer se aquilo ali está sendo feito de forma correta e idônea. Dentro do executivo, naturalmente, o local mais natural para você fazer um planejamento estratégico seria o Ministério do Planejamento, o MPOG. Mas ele também precisa estar coordenado, inevitavelmente, com a Secretaria de Assuntos Estratégicos e com a Casa Civil, dada a nossa realidade contemporânea. Então, esses 3 órgãos executivos são fundamentais, né? SAI, MPOG e Casa Civil. Mas eles não podem atuar sem estar numa, como é que eu vou dizer assim, consonância com o legislativo e o judiciário. E mesmo esse bloco de governo, ele tem que estar
em sinergia com a sociedade civil organizada e a universidade. Ou seja, todo mundo tem que se envolver nesse processo e é para ontem, né? Para anteontem, para que o Brasil avance. Paulo, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Eu agradeço também àqueles que nos acompanharam. Nós conversamos hoje sobre os desafios na administração pública brasileira com o nosso convidado, Paulo Vicente dos Santos Alves, que é professor da Fundação Dom Cabral. Se você tem sugestões, críticas, dúvidas, acesse nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. E até a próxima.